Fala, torcedor, tudo bem com vocês? Trazendo aí mais um corte muito bacana após essa rodada. Que rodada espetacular, hein, cara? O negócio embolou ali legal em cima, o meio também deu uma embolada, então assim, ficou muito bacana. Trouxe esse corte aí falando do nosso time, um corte muito legal. Então vamos estar reagindo junto aí aos especialistas, trazendo aí essas análises bem completinhas do nosso time. Eu particularmente aí achei uma rodada onde o meio ali embolou bastante o pessoal brigando pelo G4. Na verdade, brigando por uma pré-Libertadores, né? Ficou bem embolado. O pessoal ali de trás acabou ficando mais afastado, mas é isso. Vamos estar reagindo no vídeo junto e no final a gente volta com mais atualizações e mais análise completas aí, né, da tabela após essa rodada muito boa. Pô, essa dá de goleada, Rádio Craque Neto, parabéns Felipe Longo, craque perfil líder. Parabéns Gustavo Henrique, você jogou pra caralho, jogou muito Gustavo Henrique, parabéns Ranieri, jogou como um fino da bola. Meu Deus do céu, em relação ao resultado maravilhoso, acho que o Corinthians vai pra 9ª colocação, a verdade é essa, né, o jogador, e aí o Charles, que fez um gol muito importante pra ele e pro Corinthians nesse momento. Quem jogou muito mal? Garro não jogou absolutamente nada. Memphis Depay não jogou absolutamente nada. Yuri Alberto não jogou absolutamente nada. Matheus Bidu no segundo tempo foi importante. Mas o mais legal do jogo foi a cabeçada do Charles, aonde a equipe do Vitória eles fazem um buraco ali. Quando a bola bate, ela entra dentro do gol e o Corinthians ganha o jogo de 1-0. Parabéns ao Charles, parabéns ao Corinthians. 39 pontos em 3 jogos, perdeu pro Santos, ganha do Atlético Mineiro e ganha também do Vitória no Barradão. É nóis, Corinthians e Rádio Craque Neto. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Que jogo maluco esse Vitória e Corinthians. Foi assim, em termos de qualidade técnica, foi uma coisa bizarra. Cara, teve lances assim, até engraçados. E o que se perdeu de gol foi brincadeira. O Felipe Longo, o goleiro do Corinthians, fez uma defesa incrível, salvou o Corinthians. E quando o Bidon foi expulso, quer dizer, uma expulsão infantil, pra que deixar o pé no joelho do cara lá? E aí com 10 o Corinthians fez 1-0. E fez 1-0 com o gol do Charles, aqueles gol cagado, estilo Corinthians, bate na trave, volta lá. E assim foi. E acabou sendo uma baita vitória do Corinthians. Corinthians jogou bem? Não jogou bem, mano, gente, dane-se. Nessa altura do campeonato, o que vale é ganhar. Mas, de novo, parabéns para o Felipe Longo, que fez uma defesa incrível. Pois é, pessoal, terminou no Barradão. Vitória 0, Corinthians 1. E apesar dessa tarde pouco inspirada do time do Corinthians, o Timão teve as melhores chances no jogo, né? Teve aquele lance do Matheus Bidu, que acabou desperdiçando uma grande oportunidade no primeiro tempo. Depois de uma assistência do Garro ali, Bidu se enrolou com o jogador, sobrou a bola praticamente na risca da pequena área, perdeu. Assim como o Yuri Alberto. Meu Deus, hein, Yuri? Conseguiu driblar o goleiro e chutar pra fora, mano. Que fase que você tá vivendo, Yuri Alberto? Vamos falar, mano, mas ele tava impedido. Sim, ele tava impedido, mas ele não sabia. Se ele tivesse em condições de jogo, ele teria perdido do mesmo jeito. Tem que abrir o olho, Yuri Alberto. Daqui a pouco vai voltar aquele rótulo de finais e bonito, você vai ficar bravo, mano. Mas quando tá tudo se encaminhando pro 0-0, pessoal, jogo feio, horroroso, o Charles fez um gol de cabeça, mano. A bola pegou um travessão e entrou, mano. Quero destacar aqui o Felipe Longo, que logo no minuto seguinte acabou fazendo uma defesa com o pé em cima da linha. E destaque também, pessoal, o Corinthians quando tá com esse trio, Garro, Memphis e Yuri, o aproveitamento bate quase 80%. Impressionante, hein? E chegamos, enfim, nos 39 pontos. Bora bater logo esses 45 e preservar o time nesse Campeonato Brasileiro, que o Corinthians não briga por mais absolutamente nada. É só para ganhar ritmo de jogo e condicionar os jogadores, porque o foco, pessoal, é em dezembro contra o Cruzeiro na semi da Copa do Brasil. Aí o pau vai torar, mano. Tô confiante, mano, porque o Coringão com Garro, com Memphis, e tomara que o Yuri volte à boa fase, é difícil de segurar. Muito bem, gente, final de jogo no Barradão, vitória do Corinthians 1-0, gol do Charles, a cara do corintiano, né? Aquele gol sofrido, finalzinho do jogo, quase 42 minutos, 41 e 30 do segundo tempo. Corinthians não jogou bem, Yuri Alberto não foi bem. O time do Corinthians fora de casa é um pesadelo. É impressionante, cara. Parece que o Corinthians fora de casa é um time. Aí quando chega na Neoquímica Arena com a torcida corintiana, é outro time. É outro time completamente diferente.
Foi o que a gente pôde ver, observar, analisar. Isso tem acontecido durante todo o campeonato. Enfim, o Corinthians não jogou, não fez um bom futebol, mas conseguiu uma vitória importante, chegando à 9ª posição nesse momento do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos ganhos. E o Wilton Pereira Sampaio, cara, que árbitro ruim que ele é, gente. Cara, ele é muito ruim. Como é que esse cara apita futebol no Brasil? Como é que ele fez o que ele fez no jogo do Flamengo contra a equipe do Palmeiras? Até, enfim, vários jogos que tiveram um monte de questionamentos. Enfim, ele na Copa do Mundo foi um desastre quando apitou o jogo de seleção grande. Cara, o que esse cara tem? Por que ele tá apitando? Por que ele não vai para uma reciclagem? Por que ele não toma gancho? O que tá acontecendo? Não dá para entender o que esse cara tem. Enfim, Bidon foi expulso, merecidamente. É que os critérios do Wilton Pereira Sampaio, eles são estranhos. Se ele utiliza o mesmo critério o jogo todo, tá ok, tá tudo bem. Mas ele não utiliza. Hoje ele marcou falta de empurrão, viu? Empurrou, ele marcou todas. Ele marcou todas as faltas. Ou ele tomou um puxão na orelha, ou não sei o que aconteceu. Entendeu? Mas o Corinthians consegue uma vitória importante, de 1-0 sobre o Vitória, que se complica no Campeonato Brasileiro. O Vitória, que tinha vencido o Santos no meio de semana, se complica no Campeonato Brasileiro. Essa vitória do Corinthians acaba ajudando o Santos e o Internacional, que estão ali brigando. O Galo estava vencendo até agora há pouco, não sei se terminou 1-0 para o time do Galo, mas uma vitória importante também do Galo sobre o time do Ceará, que está brigando também. É isso aí, gente. Para você, vitória do Corinthians, 1-0, o Charles fez o gol num lance de cruzamento de escanteio, você viu aí no Ulisses Costa, narrador, nos gols, mas o Corinthians consegue essa vitória que é importantíssima e vai tirando aquela pressão, aquela sombra do Corinthians em termos de rebaixamento. Acredito que com 42, 43 pontos esse ano não teremos rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Corinthians chega a 39 pontos e ajuda muitos outros clubes que estão brigando para não cair. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil, e fios e cabos elétricos, se o CSU pode confiar. Outra coisa, Dorival, você é bom treinador, você trabalha com as peças que tem, você não tenta blindar os jogadores dos problemas lamentáveis por várias administrações ruins que o Corinthians teve. Eu acho isso muito legal, você é um grande cara, um profissional incrível. Mas por que só mexe com 16 do segundo tempo? Por que deixar o Guinegão no banco? Um menino que tá jogando muito com a camisa do Corinthians. Né, Dorivalzão? Vamos analisar isso aí. Valeu, gente? É isso aí. Corinthians 1-0 vitória no Barradão, em Salvador, na Boa Terra. Foi um jogo com a cara do Corinthians. Não jogou bem, criou pouco apresentou melhor ao longo da partida, principalmente no segundo tempo, mas ainda assim venceu. Da forma Corinthians de ser chorado no fim do jogo, a bola explode na trave, volta, não sei o quê, e acaba conseguindo 3 pontos importantíssimos em Salvador. A grande meta do Corinthians esse ano é atingir os 45 pontos no Campeonato Brasileiro para ficar tranquilo. Acho muito difícil cair e tudo mais, mas atingir os 45 pontos é fundamental. Acho que o time errou muito passe, teve muita dificuldade em desarmes, perdendo muito a bola. Faltou capricho em boa parte do jogo por parte dos jogadores. Acho que o Dorival poderia ter colocado o Guinegão até antes. O Guinegão estava merecendo uma oportunidade um pouco antes, entrou só no fim do segundo tempo. Esperava que ele tivesse mais oportunidades ao longo do jogo, mas foi um resultado com a cara do Corinthians, um resultado em que o Corinthians estava precisando demais vencer, principalmente fora de casa, até para dar um ânimo maior ao longo desse Campeonato Brasileiro, e aí começar a pensar já na próxima rodada, sem poder contar com o Martínez, que hoje fez um jogo muito abaixo, errando muito passe. Ele teve uma grande oportunidade chutando ali e tudo mais, o goleiro defendeu. Aliás, grande jogo do Thiago Couto, que fez uma boa defesa no chute do Matheus Bidu ainda no primeiro tempo, mas que ele poderia ter chutado cruzado. Acho que a grande solução para aquele lance é chutar cruzado, bate cruzado, para você colocar essa bola dentro da rede. De forma geral, um jogo ok do Corinthians, abaixo em nível de qualidade, mas muito acima da expectativa com relação ao resultado. Fala, gente, vitória importantíssima do Corinthians em Salvador, no Barradão, por 1-0 diante do Vitória da Bahia. Corinthians vence por 1-0 com um gol do Príncipe Charles. Esse é o Corigão, uma vitória no estilo Corinthians e com uma defesa espetacular do Tafarel da Fiel ainda no finalzinho da partida. O Charles Alabaziro, esse é o Corinthians
vencendo o Vitória por 1-0 e sonhando agora com vaga na Copa Libertadores da América via Campeonato Brasileiro, porque é importante não depender somente da Copa do Brasil e não duvidem do Corinthians, porque ano passado o Corinthians chegou a Libertadores pelo Brasileiro numa arrancada espetacular. Estarei ao vivo agora no YouTube, canal Café do Setorista, aquele pós-jogo top, analisando essa vitória do Corinthians. Não jogou bem, mas o Vitória tecnicamente também é horroroso. O Corinthians para mim mereceu a vitória, análise completa lá com muita informação, tudo no nosso pós-jogo no YouTube, canal Café do Setorista. Aguardo você. Vem tomar um café comigo agora! Então é isso, torcedor, esse foi o vídeo que a gente trouxe, um vídeo muito bacana, uma análise muito completa, aí vocês puderam aí acompanhar junto com a gente, né? Essa rodada aí, 29ª rodada, que mexeu bastante na tabela do Brasileirão. Vocês viram ali na liderança ali o Flamengo ganhar do Palmeiras, né? Eles empatarem nos pontos e ficarem aí uma briga muito forte. Cruzeiro brigando por fora ali, também ganhou do Fortaleza por 1-0. O Mirassol, sensação do campeonato. Cara, sem dúvida, quando começou o campeonato, ninguém imaginava um Mirassol assim, brigando firme pelo G4. Na verdade, o Mirassol é o favorito para esse G4 aí, né, cara? E o Mirassol teve um jogo muito difícil contra o São Paulo e fez 3-0, cara. 3-0 no São Paulo. Vocês têm noção do que o Mirassol tá fazendo? É histórico, né? Mas ali, logo abaixo, vem o Botafogo. Botafogo que fora de casa também ganhou, quer essa vaga ali no G4, tá brigando diretamente com o Mirassol, assim como o Bahia, que também deu uma goleada no Grêmio. O Grêmio vinha se recuperando, mas o Bahia foi lá, meteu-lhe uma goleada. Acredito que são esses aí que vão brigar pelo G4, né, e pela vaga da pré-Libertadores. Então vai ficar dessa forma aí, são os 6 primeiros. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, gostado. Dê o like aí para dar uma moral pra gente. Também se inscreve no canal, afinal tem notícias diárias do nosso time aqui, né? E até um próximo vídeo. Valeu!